Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao 27º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje quer nos ensinar, primeiro, a lição da fé. O que é fé? Fé é uma confiança absoluta nas promessas de Deus, na sua divina e excelsa misericórdia. E o profeta Abacuque hoje vai nos ensinar algumas coisas que podem ajudar a nossa fé, especialmente nos momentos difíceis, nos momentos de prova, nos momentos de tribulação, onde aí é que precisamos ter fé. Não sei se vocês já perceberam, com a experiência de vocês, que quando a gente precisa mais ter fé, é quando menos a gente tem. Quando mais a gente precisa confiar, é justamente quando a gente desconfia. Não é? Então, por isso a gente tem que se armar com essas táticas da palavra de Deus. Elas serviram para tantas gerações, ela continua a servir para todos nós. Primeira tática: quando você vir muita violência, a iniquidade, como o profeta via, a maldade de todo lado, o mal parece que vencendo o bem, e você só escutar o silêncio de Deus, tem paciência, não perca a sua fé. Deus é tão misericordioso que Ele não quer destruir o homem, Ele quer a conversão. Então muitas vezes nosso Senhor está dando tempo, nosso Senhor está dando uma chance, nosso Senhor quer que nesse momento, que a gente fique firme, mesmo que pareça que o mal está vencendo, o mal nunca vai vencer. Sabe qual é a grande frustração do demônio? É que ele sabe que ele nunca vai vencer a Deus, que ele nunca vai vencer a igreja. Tem muito mal que penetrou na igreja, que penetra na igreja, tem. Meus irmãos, mas tínhamos certeza uma coisa: nunca o poder do inferno vai vencer a igreja, nunca. Nem que fique só um resto fiel. Mas esse resto vai ter a vitória. A vitória é de Jesus Cristo, a vitória é da sua igreja. Diga amém. A vitória é do bem, meus irmãos. A vitória é de quem está com Deus. Mas como é difícil, o Senhor sabe que é difícil nessas horas, quando a gente olha e vê todo mundo, sabe, o mal fazendo chacota do bem, as pessoas zombando das coisas de Deus, das coisas verdadeiras. As pessoas esquecem tudo quando elas querem, esquecem todo o passado, não é? E simplesmente, por um capricho. Estava lembrando hoje com os meus irmãos, quando íamos voltar, daquela passagem de Samuel, sabe? Samuel, o último juiz, e o povo está querendo um rei, porque o povo quer ser igual a todo mundo, a todos os outros povos. O povo de Deus não quer mais obedecer a Deus, não quer mais viver uma vida regrada na palavra de Deus. Então eles pedem a Samuel um rei. Nós não queremos mais que você reine sobre nós. E Samuel vai com tanta tristeza e chega diante do Senhor e derrama a sua queixa. E o Senhor diz: Samuel, meu filho, eles não estão rejeitando a você, não. Não é a você que eles rejeitam a mim. Meus irmãos, muita gente não quer mais que Deus reine sobre eles. É a iniquidade, o mal. Olhe, quantas vezes a gente vê as pessoas dizer: eu nem queria votar naquela pessoa, mas parece que veio uma coisa na minha cabeça, na hora do meu voto eu votei. Depois, quando a ficha caiu, meu Deus, por que eu fiz isso? O mal, ele tem quase como um domínio. Se você não reza, se você não vigia, pode ter certeza, meus irmãos, a pessoa pensa que ela é livre, que ela faz o que quer. Não, ela faz o que o inimigo quer. E o inimigo tem uma força, tem uma capacidade de
conquistar a mente, aquelas mentes mais fracas. Por isso é preciso, de todo o nosso coração, orar e vigiar. Não foi o que Jesus disse para os apóstolos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se não orarmos, vigiarmos, às vezes no momento a gente faz uma loucura, só depois a gente vai dizer: meu Deus, por que é que eu fiz isso? Oremos e vigiemos, meus irmãos. Oremos e vigiemos. E o que fazer então? Abacuque vai nos ensinar. Abacuque vai nos dizer: escreve essa visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Primeira coisa, escreva as promessas de Deus na sua vida. Tenha um diário espiritual. Olhe, eu já disse isso para vocês, vou repetir. Se você soubesse o que é o seu diário, sua agenda, se você não consegue uma agenda pessoal, vai anotando não só seus compromissos naqueles dias, mas vai anotando sempre as promessas de Deus, uma palavra que veio, alguém que rezou por você. Você estava na igreja, de repente uma pessoa se virou para você do nada e disse uma palavra. Aquilo é a palavra de Deus, que ele é um anjo de Deus. Escreve aquela palavra, bota a data, escreve, guarda. Ela vai se cumprir na sua vida. Mas quando você vê, parece que tudo está concorrendo para que não se cumpra aquela palavra, aí você lê e você vai ver que Deus é fiel. Então eu vou confiar em Deus, eu vou esperar nas suas promessas. Depois, a visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera. Aqui está outra virtude que deve estar sempre junto com a virtude da fé, a esperança. Esperar sempre em Deus, confiar em Deus. Uns confiam nos carros, nos cavalos, nos exércitos, na força da propaganda, na força, seja de que for, do homem. Nós confiamos, a nossa proteção está onde? No nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esperar somente em Deus, espera no Senhor. Aquela canção tão bonita da Eliana, não é? Eliana Ribeiro. Espera no Senhor, mesmo quando suas promessas demorem a se cumprir, mesmo quando vês alguém que ama andando distante do Senhor, espera no Senhor, reza, espera, confia. Deus haverá de ouvir a sua oração. Essa amoreira que se levantou, você planta uma amoreira, gente. Quem aqui, todo mundo aqui conhece, aqui no Recanto está cheio de amoreiras, não é? Por que Jesus usa a amoreira? Porque a amoreira é uma planta que ela pega fácil e ela cresce mais rápido ainda. Daqui a pouco aquele que era um arbustinho vira uma árvore enorme e vira um impedimento muito forte no nosso caminho. Imagine uma árvore plantada no meio do caminho, não é? E ela tem muitos ramos, então ela cresce muito dos lados. Não dá para passar um veículo, por exemplo. É um impedimento muito grande. Uma coisa tão boba que de repente é assim na vida. Às vezes uma coisinha começa tão pequena, de repente vira uma tempestade, vira um problema tão grande. Você é fiador de alguém, de repente essa pessoa não paga, aí começa um descontrole, seus bens são penhorados. É uma dificuldade tão grande para você sair. Ou então alguém tentou fazer uma chantagem, clonou o seu cartão de crédito para você rever essas coisas, você provar que você é inocente. Você não fez nada, mas de repente vira um problemão. Quem já não passou por isso na vida, não é? Então, essas são as amoreiras. Quando elas surgem no nosso caminho, a gente tem aquela fé, sai em nome de Jesus. Vai sair, meus irmãos. Na força da oração, Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor da semente, mas também se torna uma grande árvore. Então, maior do que a amoreira é a nossa fé. Mais rápido que cresce a amoreira, deve crescer a nossa fé, a nossa confiança, a certeza da vitória em Deus. Como Deus ama as pessoas perseverantes.
Às vezes a gente é tão teimoso para algumas coisas, né? Às vezes a gente fica tentando um relacionamento com uma pessoa que não quer a gente. Olha como é horrível. Você fica tentando e aquela pessoa não quer, e você fica atrás, rastejando, faz de tudo, dá uma de vítima, dá presente, faz de tudo. Oh, coisa horrível. É não ou não? É ou não é? Quem já passou por isso sabe, não é? Então, seja teimoso, seja perseverante na oração. Seja como aquela viúva diante do Senhor: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Seja como aquele que bate nessa porta: Senhor, me ajuda. Eu não posso caminhar assim. Senhor, tira essa coisa da minha vida, do meu caminho. Senhor, resolve. Eu não posso, mas o Senhor pode. Meus irmãos, essa perseverança é tão importante. E para que ela aconteça, São Paulo, na segunda leitura de hoje, que é a segunda carta a Timóteo, vai dizer assim: exorto-vos a reavivar a chama do dom de Deus. Às vezes a nossa chama está se apagando. Por quê? A gente colocou muita lenha, mas a lenha já queimou. E quando a lenha queima, o que é que fica depois da brasa? Cinza. A cinza parece que está quentinha ali, mas não tem mais fogo. Então é preciso tirar aquelas cinzas, ou seja, o passado. Eu já fiz tudo isso, eu já sei, eu já passei por tudo isso, eu já li muita Bíblia, eu já isso. Isso é passado, ninguém vive passado. Você não é museu, museu é que vive de passado. Você tem que viver do presente, do aqui e agora. A fé é hoje, uma fé viva, uma fé nova, que se renova a cada dia. Tira essa cinza, coloca lenha nova, toca fogo, né? Peça esse fogo do amor de Deus, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Fortaleza é a força do coração, é nunca desistir, é resistir às tentações e é ter aquela força para testemunhar Jesus. Depois o amor, fazer tudo com amor a Jesus, com amor às pessoas, com reta intenção. Você está com o coração limpo, Deus está vendo que você não quer fazer nada por maldade, por agressividade, por querer ser melhor do que os outros. Não, você está fazendo por amor a Deus e às pessoas. Você está com reta intenção. E se você tem, além disso, a sobriedade, ou seja, o equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ali, na retidão, na justiça, sem se afastar. Uma pessoa sóbria. Qual é o contrário de sóbrio? Bêbada, né? Bêbada é uma pessoa que ela não está nela mesma, não é uma pessoa equilibrada. Tem umas pessoas que bebem e ficam extremamente violentas. Tem umas pessoas que bebem e ficam como é que chama? Escondeva, sabe disso. Deus o livre. Sabia, graças a Deus, né, Debrinha? Escornada ali no chão, perde toda a razão, não é? Então, ser sóbrio, estar equilibrado, estar atento e não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Amém? Jesus, então, vai dar também uma outra virtude para completar a fé. Tudo isso era a fé que gera tantas outras virtudes, mas ela deve ser acompanhada, principalmente, para que ela seja tudo isso e seja perseverante e nos leve para o céu, é preciso que ela seja acompanhada da humildade. Então o tema desse domingo é fé e humildade. E Jesus vai contar a parábola do empregado que está no campo trabalhando. Quando ele chega, ele não diz para o patrão dele: agora eu quero que você me sirva. Não. Pelo contrário, é o patrão que diz: você agora me prepare o jantar, e quando eu jantar, quando você se cingir, se lavar e me servir, aí você se serve.
e ele fica feliz, porque isso é a justiça. Ele é empregado, ele está ganhando para aquilo. Assim também Jesus diz, quando a gente fizer tudo o que nos foi mandado, devemos dizer, principalmente para Deus: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É nosso dever e nossa salvação. Aqui nós precisamos entender. Muita gente tem fé, mas não é uma fé humilde. Às vezes a pessoa diz arrogantemente: eu não vou confessar os meus pecados a um comedor de feijão como eu, a um padre. Eu confesso diretamente a Deus. Parece uma coisa tão bonita, mas isso é falta de humildade. Porque na confissão a gente tem que, diante daquele sacerdote, ver Jesus. E Jesus deixou o sacerdote justamente para a gente crescer em humildade, para a gente poder prestar atenção, prestar contas da nossa vida à igreja. Nós somos membros da igreja. Se eu estou na graça de Deus, toda a igreja é ajudada. Mas se eu, como membro da igreja, estou em pecado, toda a igreja também está em pecado. Então, é ter essa humildade. Humildade, não achar que, meu Deus vai resolver tudo, eu não vou passar por nenhum problema, não é? Não, uma fé humilde, uma fé que sabe caminhar, dar passos nos passos de Deus. A gente vai andando atrás de Deus, não na frente. A gente segue a Jesus, não quer que Jesus nos siga. Sim, Jesus, venha por aqui, faça isso, faça aquilo, como se Ele fosse o servo e nós o Senhor. Não, eu vou atrás dEle. Aonde Ele for, eu vou. Aonde Ele me levar, eu me deixo conduzir. Isto é uma fé humilde. E essa fé é a que vence o mundo. É a nossa vitória. Quem segue essa fé não precisa ter medo de nenhuma derrota. Até as derrotas da vida serão vitórias. Até as vitórias, para uma pessoa que não tem essa fé, viram uma derrota. Então, nossa grande vitória é perseverar na graça de Deus. Nunca perca a graça de Deus, meu irmão. Se Deus o livre, em algum momento, teve essa desdita de perder a graça de Deus, volte imediatamente pela confissão, pelo arrependimento, pela contrição. Volte à graça de Deus. Sem essa fé, sem a presença de Deus, sem estar nesse caminho, que é o caminho mais difícil, estreito e apertado, mas é o mais seguro. É o mais difícil, mas é o caminho que Jesus trilhou, que é o caminho que Ele nos leva a trilhar. Se tivesse outro melhor, Ele nos daria. Todos os santos trilharam esse caminho e todos eles conseguiram. Nós também haveremos de conseguir. Por fim, peçamos ao nosso anjo da guarda, esse anjo que o Senhor nos deu para caminharmos lado a lado com Ele até o céu, que Ele nos proteja, que Ele nos governe, que Ele nos guarde, nos ilumine, nos abençoe e nos faça viver sempre na presença do Senhor. Amém.